Rapaz, antes de orar, eu quero dar uma deixa que Milena falou, rapaz, sobre o capítulo 2 de Hebreus. Calma, eu vou me apresentar, só não quero me esquecer da deixa que ela deu. Ela falou sobre a questão da quantidade de informação que existe hoje. Isso é importante, gente. A internet é bênção, você vai encontrar muitas ministrações que são excelentes em linha com a palavra, mas também tem muita coisa ruim, gente. Tem muita coisa que não presta. E se você for o tipo de cristão que vive buscando conhecimento aqui e ali de forma desequilibrada, isso só revela que você ainda é infantil. Sabe, uma das características de uma criança é que tudo que ela vê, ela quer pôr na boca. Isso é complicado. Joguei para o alto, amém? Então fica aí na vitória. Meu nome é Bruno, tá? Eu sou casado com essa vaza que estava ministrando aqui, abrindo o culto. Já vai fazer 2 anos, eu faço parte de alguns departamentos, do louvor você sempre me vê tocando, mas eu faço parte do departamento de jovens e o Wendel pediu para estar ministrando hoje aqui, amém? Então quero orar com você pode fechar seus olhos, por favor. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua Palavra, nós estamos aqui crendo que o Seu operar, Senhor, é real. Nós acreditamos na veracidade da Sua Palavra, nós acreditamos que ela é o Senhor falando conosco. Muito obrigado, Senhor, porque a Sua Palavra é fiel, a Sua Palavra é verdadeira. Nós somos o que ela diz que nós somos, Senhor, nós temos o que ela diz que nós temos. E nós estamos aqui para aprender e reverenciar a Sua Palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque ela produzirá aquilo que ela diz que irá produzir, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu vou ser bem breve, tá? Vou ser rápido, extremamente rápido, até porque o Wendel quer passar os vídeos do acampamento e se der tempo a gente vai orar um pouquinho em línguas, amém? Amém. Glória a Deus. Só eu quero falar hoje um pouco sobre fé. Na verdade, eu quero fortalecer algo que nós ouvimos aqui com frequência. Nós ouvimos muito que a fé vem pelo ouvir. Amém. E eu quero fortalecer isso na palavra, amém? Amém. Quero mostrar versículos para você que aquilo que nós recebemos em Deus, nós recebemos pela fé, e nós só recebemos pela fé porque nós ouvimos a palavra, amém? Então eu quero iniciar lendo a frase de um irmão bem conhecido, principalmente por quem fez escola de ministro e rema, é o irmão chamado F.F. Bosworth, acredito que é assim que se pronuncia. Ele escreveu aquele livro chamado Cristo, aquele que cura, não sei se você conhece. Ele diz o seguinte: os cristãos, em sua maioria, alimentam o corpo com 3 refeições quentes por dia e seu espírito com um único lanche frio por semana, e depois se perguntam por que estão tão fracos na fé. Amém, gente? Isso reflete a maioria das pessoas que estão em Cristo hoje. Elas não se alimentam diariamente com a palavra, elas não buscam diariamente, e isso é refletido na falta de fé que elas têm. Amém? E como o pastor falou domingo, Deus deseja que nós cresçamos, amém? Deus quer que você cresça, Deus quer que você se pareça com Jesus, Deus quer que você pense como Jesus, que você fale como Jesus, que você seja uma duplicata exata daquilo que Jesus foi quando andou aqui na terra, amém? Diga assim comigo: Deus deseja que eu cresça. Amém, glória a Deus. Então eu quero abrir com você Romanos capítulo 10, abra por gentileza. Mestre Adriano, se o senhor quiser colocar o versículo aqui também, viu? Fica à vontade. Glória a Deus. Então hoje é justamente isso que eu quero tratar aqui com você. Eu quero falar um pouco sobre fé, sobre essa questão de ouvir a palavra, e no final eu quero falar um pouco sobre a consideração que tanto Jesus como os apóstolos tinham pelas escrituras da época deles, que seria o Antigo Testamento, amém? Glória a Deus. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Romanos capítulo 10, versículo 17. Deixa eu abrir aqui. Romanos 10, 17 diz, na minha versão, que é a NVI, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Essa versão diz, como consequência,
A fé vem pelo ouvir as boas novas e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Você pode repetir assim comigo, diga, a fé vem, pelo ouvir a palavra. Amém? Aqui é onde a maioria dos cristãos erram, quando o assunto é fé. Porque eles acreditam ainda que a forma que você adquire fé é por meio da oração. E a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia não está dizendo que é através da oração que nós adquirimos fé. A Bíblia não está dizendo que é através do jejum que nós adquirimos fé. Ou através de uma campanha especial realizada na igreja, 7 dias de campanha. Não é através disso. É pelo ouvir a palavra que a fé é gerada. Amém? Então é nesse aspecto que a maioria dos cristãos falham, justamente por não ter conhecimento desse princípio bíblico. Eu me lembro que logo no início da minha caminhada cristã, eu li um livro do irmão Reagan, que ele falava justamente sobre essa questão dos fundamentos da fé. E o irmão Reagan disse algo que até hoje eu trago comigo. Ele disse o seguinte: o maior inimigo da fé cristã não é o diabo, não é a carne, não é as circunstâncias da vida, mas a falta de conhecimento da palavra. Amém? Pense um pouco comigo. Se você recebe o ataque do diabo, o diabo começa a te tentar, a levantar situações. Se você é cheio da palavra, se você conhece, entende, se você a cada dia está progredindo espiritualmente, você vai fazer feito Jesus. Você vai botar o diabo para correr. Porque você conhece quem você é em Cristo. Você sabe que você foi justificado, você sabe que você está em Cristo e que toda autoridade te pertence. Amém? Então tudo começa com o conhecimento. Conhecimento bíblico, conhecimento da palavra, com a disposição de aprender aquilo que está escrito. Amém, gente? Se você observar, tudo aquilo que nós recebemos de Deus até hoje veio por meio da fé. E a fé que você usou para receber só pôde ocorrer, só pôde ser praticada porque você conheceu. Porque você tomou conhecimento de que aquilo que você tinha, de que aquilo que pertencia a você, você podia tomar posse. Diga, tudo começa com conhecimento. E eu quero mostrar isso para você. Quero mostrar para você versículos na Bíblia que falam sobre pessoas que receberam salvação, pessoas que receberam cura e pessoas que receberam batismo com o Espírito Santo, tudo porque ouviram, creram e tomaram posse. Amém? Abra sua Bíblia em Efésios, por favor. Quero mostrar primeiro no tocante à salvação. Efésios 2, versículo 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. No versículo anterior de Romanos que nós lemos, mais embaixo você vê que Paulo diz: como é que o pessoal vai acreditar se eles não ouvir? Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se ninguém se dispõe a ir? Como é que uma pessoa pode acreditar se ela não ouve, se ela não toma conhecimento daquilo que está escrito? Diga, tudo começa com conhecimento. Agora, muita calma nessa hora. Eu sei que você que ouve essa palavra, você deve estar pensando, mas não adianta de nada a pessoa ter conhecimento e não ser um praticante. Verdade, concordo plenamente com isso. Mas quem disse que você tem que ser assim? Amém? Você pode ser cheio da palavra e você pode ser um praticante da palavra. Amém? Você pode ser cheio do conhecimento de Deus e ainda assim vivenciar as Escrituras diariamente. Amém? Tudo isso depende do seu livre-arbítrio, da forma que você quer viver. Amém? Agora eu quero mostrar outro texto para você. Abra em Atos, por favor. Quero ler alguns versículos com você. Atos capítulo 10.
Atos capítulo 10, eu quero ler com você os primeiros versículos, até o versículo 8, só para você ficar situado no que estava ocorrendo. Atos capítulo 10 diz assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento, conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 de seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, contando-lhes tudo o que tinha acontecido. Enviou-os a Jope. Agora pula para o capítulo 11. Eu quero ler com você o capítulo 11, a partir do versículo 5 até o 14. Eu não vou ler o restante, porque essa passagem fala do momento em que Pedro recebeu a visão dos céus e que Deus mostrou um bocado de animais para eles. Depois você lê em casa, amém? Eu quero ler o capítulo 11 porque é Pedro relatando tudo isso que aconteceu de forma mais resumida. Capítulo 11, versículo 5 até o versículo 14. Pedro diz: eu estava na cidade de Jope, orando. Caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor. Nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo e entramos na casa de um certo homem, no caso, o rapazinho anteriormente, amém? Que no caso seria o Cornélio. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: manda buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa. Tem alguma versão diferente aqui? Tem uma versão que diz: ele lhe dirá palavras que lhe trarão salvação. Tem alguém que tem essa versão aqui? Não. Pronto, ali o irmão. Esse versículo está dizendo: ele lhe trará palavras que vão trazer salvação. Você vai ouvir palavras que vão te salvar. Diga: a salvação vem por se ouvir. Quando você nasceu de novo, alguém falou para você que Jesus era o Messias, que ele era o Deus que veio em carne, morreu, ressuscitou ao 3º dia e com seu sangue te comprou para Deus. Você creu nisso e recebeu e por isso foi salvo. Mas tudo começou porque você ouviu, tudo começou porque você conheceu, porque você entendeu. Amém? Diga: tudo começa com conhecimento. Então, se alguma vez você já se perguntou como faz para resolver o problema de incredulidade, a Bíblia está ensinando. Ouvir a palavra. Amém? Quero mostrar agora no que diz respeito à cura para você. Abra, por favor, em Marcos 5:24. Esse é um texto bem conhecido. É o texto que fala da mulher de fluxo de sangue. Glória a Deus.
Marcos 5, 24, diz o seguinte: Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre de seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus, olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo, então a mulher, sabendo o que tinha lhe acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. O pastor comentou sobre esse versículo aqui e faz todo sentido, amém? Não faz sentido você pensar que aqui a mulher do fluxo de sangue estava sendo salva, estava nascendo de novo. Algumas versões traduzem essa passagem como: filha, a tua fé te curou, porque isso realmente aconteceu. Amém? Ela não foi salva no sentido de nascer de novo. Ela simplesmente foi curada. O próprio contexto mostra isso. Que ela tinha uma hemorragia e a partir do momento que tocou em Jesus, ela foi curada. Amém? E aqui é interessante porque geralmente, quando nós lemos nos evangelhos, existem passagens que Jesus diz: é a sua fé que te cura. A sua fé te curou. Você terá aquilo que você acreditar. Existe uma passagem em Lucas, se não me foge da memória, eu acho que é Lucas, que diz que de Jesus emanava poder, de Jesus saía poder. Mas muitos casos nos evangelhos, as pessoas que receberam cura, receberam porque tinham a fé e receberam a cura, amém? Elas receberam porque ouviram que Jesus curava, ouviram que Jesus realmente estava demonstrando poder, e porque ouviram, a fé se manifestou, amém? Quero abrir outro texto com você no que diz respeito à cura. Abra em Atos, por favor. Diga: a fé vem pelo ouvir. Glória a Deus. Atos 14, versículo 8 e 10. Então, meu irmão, se por um acaso você se perguntar como eu faço para receber cura, simples, ouça a Bíblia no que diz respeito à cura. Se você precisar receber qualquer coisa de Deus, ouça o que a Bíblia diz nesse assunto. Amém? A fé vai chegar e você vai tomar posse. Amém? Glória a Deus. Atos capítulo 14, versículo 8 e 10. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Diga: ouvira. Ou ouviu, dependendo da forma que esteja escrita na sua Bíblia. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. O texto diz que ele ouviu Paulo falar. Amém? Ele ouviu o evangelho que traz cura. Ele ouviu que Jesus curava. Amém? E Paulo viu que ele tinha fé. E a fé era dele, a fé não era de Paulo. Amém, gente? Glória a Deus. Por último, eu quero mostrar para você sobre batismo com o Espírito Santo também. Em Atos, abra aí, no capítulo 19. Eu não sei se você está percebendo, mas todos esses textos têm algo em comum. Pessoas que ouviram a palavra e tomaram posse. Amém? Atos capítulo 19, versículo 1.
enquanto Apolo estava em Corinto, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Assim, encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes pôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Amém? O texto diz, ouvindo isso eles, ouvindo o quê? Que Jesus já havia vindo, que existia o Espírito Santo. Ouvindo eles isto, eles foram batizados, Paulo impôs as mãos sobre eles e eles receberam a plenitude do Espírito. Amém? Isso aconteceu comigo. Há tempos atrás foi até o pastor Adilson que ministrou para mim. Eu não sabia desse negócio de batismo no Espírito Santo. Aí quando eu conheci ele, fiquei doido do cabeção. Rapaz, eu quero. Eu fui na casa dele, ele ministrou para mim. Mas isso só foi possível porque eu ouvi. Amém? Ouvi com desejo. Amém? Então, meu irmão, se você deseja realmente crescer em Deus, se você deseja realmente ser um cristão que representa realmente o cristianismo, você precisa considerar aquilo que você ouve. Amém? Você precisa considerar a palavra de Deus como ela de fato é, palavra de Deus. Porque somente fazendo isso é que você vai crescer da forma que Deus quer. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia aí, por favor, em 1 Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 13. Aleluia. Diga, a fé vem pelo ouvir. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 diz: também agradecemos a Deus, sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Agora eu quero que você vá para o capítulo 1. Versículo 8. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda a parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Diga, tornou-se conhecida. Continuando no texto, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Os textos que nós lemos aqui dizem justamente isso. Quando eles receberam a palavra como vinda de Deus. Amém? E é isso que você precisa fazer, meu irmão. Não saia da sua residência achando que você está participando de um clube. Não saia da sua residência apenas porque não tem nenhuma programação na TV que você gosta. Não saia de casa porque, eu vou sair de casa, meu Deus, pensando na morte da bezerra. Não, você está vindo para cá receber a palavra de Deus. E se você considerá-la como ela é, você vai crescer. Amém? Glória a Deus. Eita glória. Agora, quando eu penso nessa questão,
de consideração das Escrituras, me vem à mente Jesus e os apóstolos. Eu não sei se você sabe, mas na época em que Jesus estava na Terra, não existia a Bíblia completa ainda. Amém? Nem enquanto os apóstolos também estavam vivos. Mas eles valorizavam muito as Escrituras que eles tinham na época. Se você estudar a vida de Jesus, você vai perceber que praticamente tudo aquilo que Jesus fazia era de acordo com as Escrituras. O que Jesus falava, o que Jesus fazia era de acordo com as Escrituras. O capítulo 4 de Mateus mostra que quando Jesus foi tentado, ele usou a palavra como defesa. Amém? Você vê nos evangelhos, principalmente no evangelho de João, que Jesus diz o seguinte, se vocês conhecerem as Escrituras, vocês vão ver que ela testifica sobre mim. Amém? Você percebe do livro de Mateus que quando Jesus falava sobre parábolas, ensinava em parábolas, era um cumprimento de uma profecia que existia no Antigo Testamento. Amém? Salmos fala isso, eu abrirei a minha boca em parábolas e falarei segredos. Então Jesus falava em parábolas porque estava escrito no Antigo Testamento. Tudo que existia no Antigo Testamento, todas as profecias, Jesus se submeteu, Jesus vivia. Amém? Jesus considerava a palavra que tinha na época. Ele considerava de forma tão grande que tudo aquilo que ele fazia era em linha com a palavra. E quando ele ressuscitou, é interessante, porque ele ressuscitou em glória, ele poderia ter demonstrado algum ato de poder para os discípulos, para mostrar que era Deus, mas não. Quando ele ressuscitou, ele disse para os discípulos, rapaz, como vocês são lerdos em acreditar nas Escrituras. Ele mostrou, por meio dos salmos e dos profetas, que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar. Nossa, esse texto é muito bonito, gente. Eu quero ler ele com vocês. Eu gosto demais desse texto. Abre em Lucas, por favor. Eu não queria abrir esse texto não, mas eu gosto muito dele. Abre em Lucas, por gentileza. Deixa eu contextualizar aqui vocês. Jesus já tinha ressuscitado, amém? Já tinha sofrido, já tinha ido ao céu, apresentado o seu sangue. E ele tinha ressuscitado e estava aparecendo aos seus discípulos. E esse texto relata que ele apareceu aos discípulos no caminho de Emaús. E eu quero que você leia comigo o versículo 24 do capítulo 24. O versículo 24 diz assim, alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Isso aqui é os discípulos falando, amém? Ele lhes disse, no caso Jesus, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Agora esse é o versículo que eu quero falar para você. E começando por Moisés e todos os profetas, no caso as escrituras que Jesus tinha na época, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Sabe que Jesus poderia ter feito algum tipo de milagre para evidenciar que ele tinha ressuscitado. Eu creio nisso, tá? Eu creio que Jesus poderia ter demonstrado com algum tipo de poder, com uma visão, qualquer coisa que ele havia ressuscitado. Mas ele apelou para as escrituras. Ele mostrou nos profetas, nos salmos, que tudo aquilo deveria acontecer. Então Jesus valorizava as escrituras, amém? Agora, quero que você abra, por favor, em Efésios. É muito comum, quando se fala sobre essa questão de valorizar as escrituras, o corpo de Cristo hoje, os cristãos apenas valorizarem o Novo Testamento. Não, você tem que valorizar tudo, amém? A revelação progressiva de Deus, de Gênesis a Apocalipse, amém? Abrem Efésios. Aleluia. Deixa eu achar aqui o versículo. Efésios capítulo 2, versículo 19. Portanto,
Vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados, fundamentados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Diga fundamentado. Não, diga fundamentado nos apóstolos e nos profetas, tendo Jesus como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Então, meu irmão, eu quero que você observe o que Paulo está dizendo aqui. Edificados sobre os profetas e sobre os apóstolos. Você não pode ser o tipo de cristão que valoriza apenas o Novo Testamento, tá? Eu sei que o Novo Testamento é importante, eu sei que Jesus é a imagem exata de Deus, mas nós estamos fundamentados também naquilo que os profetas disseram. Amém? Então valorize o Antigo Testamento, valorize a revelação progressiva de Deus. E por último, para completar, eu quero abrir com você em 2 Pedro. Abre em 2 Pedro. Eu gosto de abrir Bíblia, amém? Acho que você já percebeu isso. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 17. Eu espero que você esteja entendendo alguma coisa, amém? Se eu estiver falando muito rápido, por gentileza, peça para eu falar mais devagar, tá? Não tem problema, pode fazer assim, feito cantor de hip hop mesmo, para eu falar mais devagar. Que às vezes, quando eu me empolgo, eu realmente desatino a falar, amém? Então, se eu estiver falando rápido, fica à vontade. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 17. Diz assim: Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Ele está falando da transfiguração, amém? Se você ler os evangelhos, você vai achar essa passagem. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas. Está falando das profecias do Antigo Testamento, amém? Temos mais firme a palavra dos profetas, e vocês, nós que estamos em Cristo, a igreja, farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Veja o que Pedro está dizendo aqui. Vocês farão bem se vocês prestarem atenção àquilo que os profetas disseram. Vai passar aí na frente? Vai passar aí na frente. Acho que dá para ouvir, né? Dá para falar. Ok. Então veja o que Pedro está dizendo. Vocês farão bem se vocês prestarem atenção àquilo que os profetas disseram. Então você tem que considerar a Bíblia como a palavra de Deus, desde Gênesis a Apocalipse. Amém? Eu sei que para o nosso crescimento, né, as cartas existem. E sem dúvida, meu Deus, as cartas são suprema. As cartas, aquilo que Paulo escreveu, porém você tem que considerar aquilo que os profetas também disseram. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Então, meu irmão, considere aquilo que a palavra diz. Amém? Considere a palavra, entenda que a palavra é Deus falando com você. Entenda que as Escrituras foram inspiradas pelo Espírito para que você possa andar como Jesus, para lhe corrigir em justiça, para fazer com que você renove a sua mente e você possa realmente usufruir daquilo que você tem em Cristo. Amém? E por último, realmente é por último mesmo, eu quero abrir um parênteses aqui, né, nesse quesito de fé. Eu sei que nós estamos em um ministério que realmente fala muito sobre fé, e talvez falar isso aqui pode até parecer um pouco contraditório, mas não é. Calma. Eu sei que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Verdade, estou ciente disso. Mas você precisa entender que se você quiser também ser um cristão pleno, um cristão que realmente está crescendo, você não pode apenas se tornar profissional, se é que eu posso dizer assim, apenas nas coisas da fé. Calma. Eu sei que isso parece meio herético, mas eu vou explicar. Eu estou ciente que a Bíblia diz que sem fé nós não agradamos a Deus, mas eu também estou ciente que essa fé opera pelo amor.
Eu também estou ciente que se nós não formos cristãos de esperança, nós seremos os homens mais miseráveis desse mundo, porque Paulo disse, se a nossa fé se basear apenas neste mundo, nós somos os mais miseráveis. Amém? Eu também estou ciente que, em 1 Coríntios, Paulo disse, permanecem esses três, fé, amor e esperança. Amém? E o maior destes é o amor. Amém, meu irmão? Tem um irmão chamado Rick Renner, eu acho que o pessoal geralmente que fez escola de ministro, eles falam muito desse autor, e eu recomendo que você leia, amém? Tem um livro dele chamado Espíritos, que é um livro de capinha preta, acho que não tem mais lá na biblioteca, né, lá atrás, acho que não tem mais na livraria. Mas se você tiver a oportunidade de ler, recomendo que você leia. Ele diz o seguinte, ele diz no livro que Kenneth Hagin foi um dos responsáveis por avivar as questões de fé no corpo de Cristo. E, sem dúvida, ele trouxe ensinamentos maravilhosos. Porém, se o corpo de Cristo apenas prestar atenção no que diz tocante à fé, ele não vai crescer de forma plena, porque a Bíblia é muito mais ampla do que isso. Você precisa crescer na fé? Sim, meu irmão, mas você precisa desenvolver a consciência de que a sua vida não diz respeito somente às coisas dessa terra, que existe uma eternidade para você. Você precisa desenvolver a consciência de que essa fé que nós tanto falamos aqui, ela vai funcionar quando você aprender a perdoar, quando você aprender a amar o seu irmão. Amém? Se você ler o Novo Testamento, você vai ver que fé, esperança e amor praticamente sempre estão conectadas uma à outra. Você sempre vê que Paulo inicia as cartas dizendo graça e paz, né? Ele fala sobre fé, ele fala sobre amor, ele fala sobre esperança. Eu não vou abrir esses textos aqui porque vai passar da hora. Mas se você perceber, sempre tem envolvido fé, amor e esperança, porque essa é a base do cristianismo. Amém? Então cresça na fé, ouça a palavra, mas cresça no amor, desenvolva a consciência de que você é eterno e vai viver eternamente com Deus. Amém? Rapaz, tem um versículo lá em 1 João também para completar essa questão da esperança que diz o seguinte, todo aquele que tem essa esperança de que um dia ele vai voltar, de que vai receber um corpo glorificado, ele se purifica. Amém? Não sei se você já leu esse versículo na Bíblia, mas está lá. Então cresça nessa consciência, desenvolva a sua fé, ouça a palavra, mas se desenvolva no amor, se desenvolva no perdão. Amém? Ouça a palavra naquilo que você necessita. Se você está precisando de cura, ouça a palavra no que diz respeito à cura. Se você está precisando do batismo com o Espírito Santo, tem pessoas que vão ministrar para você. Se você está precisando realmente dar uma guinada em prosperidade, ouça sobre semeadura. Ouça a palavra na sua necessidade, porque ela realmente produz o resultado que ela diz. Amém? Diga, a palavra produz o resultado que ela diz. Aleluia. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui, irmão. E glória a Deus, eu vou encerrar aqui, irmão. Você pode fechar seus olhos, por gentileza? O grupo de louvor poderia subir, por gentileza, também? Glória a Deus. Senhor, obrigado pela sua presença, Senhor. Obrigado pela veracidade da sua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela produz aquilo que ela diz que produz. Obrigado, Senhor, porque nós nos rendemos àquilo que está escrito. Obrigado, Senhor, porque nós acreditamos que todos aqueles que oram em outras línguas, eles edificam o próprio Espírito. Nós acreditamos que a oração em outras línguas nos conecta a Ti, Senhor, de forma direta. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, porque a sua unção é real, a sua presença é real. Nós te reverenciamos, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque a sua palavra é fiel, é verdadeira. Obrigado, Senhor, por mais essa noite. Obrigado, Senhor, porque nesse momento nós estaremos edificando a nossa fé, como a sua palavra ensina, Senhor, através da oração em outras línguas. Obrigado, Senhor, porque, embora saibamos que a oração em outras línguas não é compreensível ao nosso entendimento, mesmo assim nós estamos falando contigo diretamente, estamos sendo edificados. Você pode orar em línguas, meu irmão?
Não espere por mim, amém? Fique livre. Aleluia! E farei eu? Orarei em espírito, mas orarei em entendimento. Cantarei no entendimento, mas também cantarei em espírito. Aleluia! Não se embriagueis com o vinho, mas se encha do Espírito, falando com salmos, hino e cânticos espirituais. Aleluia! Aleluia. Amém, meu irmão? Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa, amém? Glória a Deus. E eu vou estar encerrando agora mesmo. O Wendel vai ser o Wendel que vai vir. Você vai tirar a oferta. vai tirar a oferta. Ok, então
Fica na paz, meu irmão. Tenha uma noite abençoada, amém? Glória a Deus. A gente nem combinou, né? Abrir o culto. É importante que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Amém? Para que em tempo algum nós nos desviemos delas. Então, glória a Deus. Espero que você tenha sido abençoado, porque eu fui. Amém? Um assunto que a gente ouve tanto, né? Mas é segurança para nós. Amém? Então, você tem a oportunidade de honrar o Senhor com seus dízimos e as suas ofertas, né? Aquilo que o Senhor colocar no teu coração, fica livre. Você que está aí nos assistindo, você pode ofertar ou dizimar através do Pix que está aí na tela. Amém? Aleluia. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar. Vou avançando, de fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar. Vou avançando. Aleluia. A notícia boa não acabou ainda não. Calma que tem mais coisa boa. Aleluia. Só vim aqui para dar um recadinho. Pode sentar um pouquinho vocês? Rapidinho, né? Um recado. Alguns avisos. Então é isso, né? Você que tem desejo de ir para o nosso acampamento, como você sabe, né? Terça-feira passada a gente lançou o nosso acampamento, né? Um acampamento para jovens. A partir dos 13 anos, você já pode estar junto conosco lá. Você que é jovem, né? Independente da sua idade, você pode estar junto conosco lá. Isso é um tempo de crescimento, meu irmão. Vai ser agora em outubro, né? Como a gente falou, terça-feira passada, a gente vai estar mostrando também um vídeo aqui. Você que está nas redes sociais e deseja, né, participar do nosso acampamento, você pode vir aqui na igreja, nos procura. Durante o dia, a Rawana vai estar aqui. Você pode pedir algumas informações a ela e ela vai estar passando para você, né? E você que está aqui, a gente vai estar assistindo um vídeo agora e depois a gente vai comentar um pouquinho. Então pode soltar o vídeo.